Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre El Clássico, o jogo crucial na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Se o Barcelona vencer o Real Madrid, coloca uma mão na taça. Se o Real Madrid vencer o Barcelona, ainda fica com possibilidades de título. E claro, vou trazer para vocês a prévia desse jogo, alguns detalhes e, claro, informações focadas mais no Real Madrid, já que acompanhamos a prévia do time ainda do técnico Carlo Ancelotti neste sábado. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa sempre aquele like no vídeo e, claro, comentários de vocês por aqui. Bom, vamos começar falando sobre este clássico e dando algumas informações e estatísticas para a galera que gosta de fazer aquele palpite, que, claro, sempre com muita responsabilidade lá na minha parceira KTO, faz os seus palpites antes dos jogos, principalmente dos jogos grandes como este, que, claro, clássico, é sempre difícil da gente prever alguma coisa, mas o que a gente pode trazer de informação antes da bola rolar é que nessa temporada a gente teve 3 El Clássicos e em todos eles o Barcelona venceu o Real Madrid. Inclusive, o Barcelona marcou 12 gols em 3 jogos neste Real Madrid e o Real Madrid só conseguiu marcar 5 gols neste Barcelona. Tem sido a verdadeira pedra no sapato do Real Madrid, o Barcelona, nessa temporada. Um Barça que faz um grandíssimo ano e que nos 2 jogos, nas 2 finais que teve contra o Real Madrid neste ano de 2005, conseguiu vencer as 2. A primeira, a Supercopa da Espanha, lá no início do ano, o Barcelona fez 5-2 no Real Madrid, ficou com o título. Depois, a final da Copa do Rei, que foi o último El Clássico entre as 2 equipes. E aí a gente até pode destacar que o Real Madrid até competiu melhor na final da Copa do Rei do que tinha feito nos 2 clássicos anteriores contra o Barcelona, mas o Barça conseguiu vencer o Real Madrid por 3-2 e ficou também com o título. É verdade que o Barcelona vem da eliminação na Liga dos Campeões, nas semifinais, não conseguiu chegar à final da Champions e vamos ver como é que isso pode pesar na cabeça dos jogadores do Barcelona. Inclusive o Ancelotti, na prévia do jogo, disse que, evidentemente, que para qualquer clube, uma eliminação em Champions sempre é um ponto triste da temporada, né? Ninguém gosta de ser eliminado na Liga dos Campeões, mas que ele também acredita que isso pode motivar os jogadores do Barça a brigar ainda mais e a tentar a vitória para cima do Real Madrid para já colocar uma mão na taça no título de La Liga. Então, nessa temporada o Barça venceu os 3 clássicos contra o Real Madrid. É verdade que no último o Real Madrid, principalmente no segundo tempo na Copa do Rei, competiu melhor, mas mesmo assim não conseguiu vencer. Então, essa aí mais ou menos é o panorama para vocês terem uma ideia para a galera que quer ir nos palpites lá na KTO. E tem um detalhe importantíssimo, para a galera que gosta de ir naqueles palpites de gol, Lewandowski é o artilheiro do Campeonato Espanhol com 25 gols marcados, inclusive o Hansi Flick confirmou que ele não começa no time titular, ele e o Baldé estão voltando agora de lesão e não vão começar jogando, mas vão estar à disposição para o técnico alemão do Barcelona. O Leva é o artilheiro de La Liga com 25 gols e o Mbappé é o vice-artilheiro com 24. Então, para gols aí para cada lado, o Leva começa no banco, o Mbappé vai ser titular com o Real Madrid, então tem esse detalhezinho aí para a galera dos palpites. Vamos falar então sobre este El Clássico decisivo na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Se o Barcelona vencer, coloca uma mão na taça. Se o Real Madrid vencer, a gente ainda vai ter briga pelo título, faltando, depois do El Clássico, 3 rodadas para finalizar a competição. É um El Clássico crucial que se transformou no jogo mais importante da temporada para o Barça. Depois da eliminação na Liga dos Campeões para o Barcelona, o que resta é La Liga, o time é líder da competição, tem 4 pontos a mais do que o Real Madrid e ainda tem os 4-0 no Bernabéu, que fazem com que, se os 2 times terminarem La Liga com o mesmo número de pontos, o Real Madrid teria que vencer o Barcelona por 5 gols de vantagem, ou pelo menos por 4, para igualar essa diferença, porque o primeiro critério de desempate em caso de igualdade na pontuação no final do campeonato para a briga pelo título é o confronto direto, e o Barça fez 4-0
para cima do Real Madrid no Bernabéu. Então, o El Clássico se torna, pro Barcelona, principalmente, o principal jogo da temporada, porque o Barça, depois que terminar a La Liga, termina a temporada. No caso do Real Madrid, ainda tem o Mundial de Clubes, que é uma competição que nessa temporada a gente não consegue colocar meio se é dessa temporada atual, da temporada seguinte. Em teoria é dessa temporada, mas vai terminar só na metade de julho para os times que chegarem na final da competição. Então o Real Madrid ainda vai ter essa competição, que pode ser tratada como da temporada seguinte ou dessa, mas ainda vai ter essa possibilidade de título. No caso do Barça, a La Liga, que o time está melhor, muito melhor posicionado que o Real Madrid, é a possibilidade de título final para o Barcelona nessa temporada. É o clássico que pode fazer muita coisa acontecer em termos de definições de futuro do Real Madrid nessa semana, mas isso é papo para depois. E no caso do Barça, menos, porque o time já está mais estruturado, digamos assim, muitas modificações aconteceram na temporada passada e deve afetar alguma coisa e outra de contratações. Em termos de briga pelo título, o Barça é líder do campeonato espanhol, tem 4 pontos a mais do que o Real Madrid. Se o Real Madrid conseguisse vencer o Barcelona nesse El Clássico e conseguisse ficar 1 ponto do Barça, a tabela do Barcelona é um pouco mais complicada que a do Real Madrid nos 3 jogos de reta final do campeonato, né? Tem Espanhol, que briga para não cair, e tem Villarreal, que está na briga pela 5ª vaga para a Liga dos Campeões, que o futebol espanhol esse ano vai ter 5 vagas para a Liga dos Campeões na próxima temporada, e o Atlético de Bilbao, que nesse momento é 4º colocado e que praticamente está quase garantida a Liga dos Campeões, mas que é um adversário sempre complicado de enfrentar. No caso do Real Madrid, o calendário é um pouquinho menos complicado, porque pega o Mallorca, depois tem Sevilha e fecha La Liga contra a Real Sociedad. Basicamente times que já não estão muito na briga por grandes coisas. Tem aí essa possibilidade do Mallorca ainda tentar alguma coisa em competições europeias, mas o calendário seria mais complicado para o Barça que para o Real Madrid. Mas a verdade é que vai contar mesmo é o resultado do El Clássico, e aí o Real Madrid tem muitos problemas para escalar o time. O Hans Flick conseguiu recuperar Lewandowski e Balde, que estão à disposição, mas ele disse que não vão começar o jogo, mas devem ter minutagem depois. E no caso do Real Madrid, é um verdadeiro drama para o Ancelotti escalar a linha defensiva. O Real Madrid tem no seu elenco 8 jogadores do sistema defensivo, contando os 2 laterais e os 2 zagueiros, e 5 estão no departamento médico. Carvajal, o Militão, que hoje no treinamento a gente até viu entrar no gramado para começar a fazer trabalho com bola, tanto o Militão e o Carvajal estão fazendo trabalho com bola, o objetivo é tentar chegar para o Mundial de Clubes. O Mendy que está fora, o Rudiger que está fora e o Alaba que está fora. Então, o que o Ancelotti tem para escalar a linha defensiva do Real Madrid? Lucas Vázquez, Fran Garcia e Raul Asensio. O Tchouaméni deve ser o companheiro do Raul Asensio na linha defensiva, né, na zaga. O Vallejo e o Jacobo Ramon são as opções do banco de reservas. E nas laterais, o Fran Garcia vai ser o lateral esquerdo e na lateral direita, tudo indica que vai ser o Lucas Vázquez o lateral direito, mas existe a opção do Ancelotti sempre substituir o Lucas Vázquez pelo Fede Valverde, só que aí ele abre um problema no centro do campo, porque o Valverde, quando o Tchouaméni não tá, costuma ser o cara um pouco mais defensivo do centro de campo do Real Madrid. Então seria um problema aí pro Ancelotti conseguir quadrar aí, colocando o Fede Valverde na lateral, já tendo que recuar o Tchouaméni do meio de campo para a linha defensiva. Fica essa dúvida, e também no esquema do Ancelotti se ele vai optar por jogar com 4 meio-campistas ou com 3 atacantes. Essa aí é a decisão do técnico Carlo Ancelotti, que ele vai ter que tomar antes do jogo contra o Barcelona. O Real Madrid nessa temporada não conseguiu vencer nenhum clássico para o Barça, perdeu os 3 em 3 competições diferentes, tomou 4-0 no Bernabéu no turno de La Liga, depois o 5-2 na final da Supercopa da Espanha e depois o 3-2 na final da Copa do Rei da Espanha. O Real Madrid com muitas dificuldades de conseguir não sofrer gols para o Barcelona, que tem o melhor ataque da Europa, continua com o melhor ataque da Europa, inclusive em El Clássicos. O Rafinha marcou 3 gols no Real Madrid nessa temporada, o Leva 3 e o Lamine 2. Então o trio de ataque do Barcelona, na verdade que o Leva vai começar no banco de reservas, mas o trio de ataque do Barcelona tem conseguido produzir contra a linha defensiva do Real Madrid. O Real Madrid está tendo muitos problemas para conseguir não sofrer gols nessa temporada. É a temporada, em termos defensivos, a pior da carreira do técnico Carlo Ancelotti. O time sofreu mais de 70 gols até agora. Nunca antes tinha nem passado dos 60.
numa temporada, em qualquer clube que o Ancelotti tenha treinado, realmente defensivamente o Real Madrid está deixando a desejar e ofensivamente não está conseguindo produzir todos os gols suficientes para o time ser equilibrado com os problemas defensivos. Para vocês terem uma ideia, Barcelona e Real Madrid, em 34 rodadas de La Liga, sofreram o mesmo número de gols, 33 gols. Só que o Barcelona conseguiu marcar 22 gols a mais do que o Real Madrid. Isso que nos diz que as duas equipes sofrem bastante gols, o Barcelona joga de uma forma muito arriscada e costuma se expor defensivamente, mas o ataque do Barcelona está conseguindo entregar os gols suficientes para uma defesa que acaba sofrendo defensivamente. O que não é o caso do Real Madrid, que sofre defensivamente e não consegue produzir a quantidade de gols suficiente para não perder os seus jogos. O Real Madrid até, digamos assim, tem conseguido melhorar um pouquinho a questão da linha de impedimento do Barcelona. Na entrevista coletiva da prévia do jogo, o Ancelotti disse que estudou todas as possíveis debilidades do time do Barça e que se o time dele escutar as orientações dele, pode dar certo. Se falou muito sobre a questão da bola parada, a Inter de Milão, por exemplo, aproveitou muito a bola parada contra o Barcelona, e o Real Madrid, é verdade que nessa temporada tá com dificuldade de aproveitar isso e perdeu os seus principais cabeceadores, o Militão tá fora toda a temporada, o Rüdiger, que é outro cara que vai bem de cabeça, também tá fora desse jogo, então basicamente tem o Tchouaméni para tentar fazer gols de cabeça, mas é uma arma que o Real Madrid vai precisar utilizar. E o Carlo Ancelotti se agarrou, digamos assim, na prévia do jogo à questão de que tem que ser uma motivação para os jogadores do Real Madrid jogar esse clássico, porque é a última oportunidade realmente que o Real Madrid tem de tentar se aproximar do Barcelona e aí deixar tudo para as 3 rodadas finais de La Liga. O que é praticamente certo, e por aqui se dá já como certo, é que vai ser o último El Clássico do técnico Carlo Ancelotti, que tem uma estatística interessante. O Ancelotti disputou 19 El Clássicos, todos eles como técnico do Real Madrid, e perdeu 10 e venceu 9. Ele nunca empatou um El Clássico. Em caso de empate, o resultado é muito melhor para o Barcelona que para o Real Madrid. Em caso de empate, não se dá a liga por perdida, mas praticamente, porque em caso de empate, talvez no meio da semana o Barcelona já conseguisse garantir aí o título do campeonato espanhol. Além do Carlo Ancelotti, pode ser o último El Clássico de 2 jogadores que são hoje mesmo a grande dúvida se vão continuar no Real Madrid ou não. Um mais dúvida que o outro, o Lucas Vázquez deve fazer um Mundial de Clubes com o Real Madrid e depois deve se despedir da equipe, e o Luka Modric está no seu último ano de contrato. Por enquanto, as informações que se tem aqui é de que o mais provável é que ele não continue no Real Madrid depois do Mundial de Clubes. Então, pode ser também o último El Clássico do Luka Modric, que é o jogador com mais títulos na história do Real Madrid. Pode ser o finalizar capítulos para vários protagonistas desse Real Madrid atual, como é o caso do Modric e do Carlo Ancelotti. O Ancelotti, na entrevista coletiva desse sábado, foi questionado sobre o Xabi Alonso. Ele disse que é óbvio que é um cara que tem portas abertas. Quando ele falou portas abertas, a gente ficou meio no Real Madrid ou em todos os lugares, mas eu acho que ele quis se referir no mundo do futebol pelo grande trabalho que fez no Leverkusen. O Xabi Alonso está se despedindo esse fim de semana do seu torcedor no estádio na partida contra o Leverkusen, e tudo indica que vai ser o substituto do técnico Carlo Ancelotti. Ressaltar que na entrevista coletiva, na prévia, para o Ancelotti não se fez nenhuma pergunta direta sobre o seu futuro. Toda a imprensa estava muito mais focada no El Clássico, que é o objetivo real que o Real Madrid tem pela frente, mas muito provavelmente a entrevista coletiva pós-jogo, se em caso principalmente de derrota do Real Madrid, vai estar muito focada no futuro do técnico Carlo Ancelotti. E novamente o tema seleção brasileira deve aparecer, mas na entrevista coletiva prévia não teve tema seleção brasileira. Perguntaram ao Ancelotti sobre a questão da lua de mel, que é algo que ele fala muito, né? Que ele vive em lua de mel com o Real Madrid e tal. Ele disse que ele vai estar para sempre em lua de mel com o Real Madrid até o final da vida dele. Mas que, claro, tem momentos dentro da lua de mel que a paixão diminui, segundo ele, e aí se encontram outros pontos, mas ele disse que vai estar sempre em lua de mel com o Real Madrid, e não quis esclarecer nada sobre escalação para o El Clássico. A grande dúvida é realmente se ele vai com 4 meio-campistas ou com 3 atacantes, e aí vamos ver quais serão as decisões do técnico Carlo Ancelotti. Um Carlo Ancelotti que está nos últimos dias como treinador do Real Madrid, e esse vai, como eu disse, muito provavelmente ser o seu último El Clássico. Vamos ver se com o Real Madrid ainda com opções para a disputa do título do Campeonato Espanhol, ou com o Barcelona já com uma mão na taça, conseguindo vencer mais uma vez o Real Madrid, se isso acontecer.
E para vocês que chegaram até aqui, dizer obviamente que teremos vídeo pós El Clássico. E se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, comentários por aqui e voltaremos para vídeo depois deste El Clássico que promete que vai ser neste domingo. Horário aqui da Espanha, 4h15 da tarde, eu acredito que é antes do meio-dia, né? 11h15 aí para vocês no Brasil. E claro que a gente vai voltar aqui com o vídeo depois desse El Clássico para entender como é que vai ser o futuro do Real Madrid, se ainda existe realmente briga pelo título ou não. E aí, começaremos a encaixar as peças sobre o futuro do clube aqui da capital espanhola. Um beijo para vocês, um ótimo sábado e até amanhã depois do jogo.